Título desse e-mail aqui: a secretária / melhor amiga / comadre / ex do meu noivo. Tudo isso em uma única mulher. Pois bem, oi, sua linda, minha história é grande, são mais de 10 anos resumido em um e-mail, mas cheio de raiva para passar. Ficaria muito feliz se lesse a minha história no seu TikTok e suas seguidoras me falarem o que elas acham sobre essa história. Eu conheci o João há 10 anos. Nos conhecemos por um acaso. Encontrei uma prima minha na padaria, parei para cumprimentar, conversamos e ele passou, a cumprimentou, ela nos apresentou, nos olhamos e foi quase que amor à primeira vista. Sabe aquelas borboletas no estômago? Eu senti quando ele me olhou. No mesmo dia, ele me achou no Instagram, acredito que pelo Instagram da minha prima. Conversamos uns dias por lá, curtidas, corações, fomos pro WhatsApp. Ele tem uma empresa há mais de 20 anos, de consultoria financeira para bancos. Um verdadeiro homem com H maiúsculo. Forte, viril, sempre carinhoso, gentil, sempre abre a porta do carro, pagava todas as vezes que nós saímos e a nossa intimidade sempre foi incrível. Parecia duas peças que estavam esperando para se encontrarem. Sempre perfeito. Só que a gente já sabe que homem perfeito não existe, né? Então agora que vem o babado. Depois de uns 2 meses saindo, eu comecei a frequentar a casa dele. A mãe dele era fechada, na dela, mas sempre respeitosa. Já o pai, um homem super gentil, amoroso, amava cozinhar e sempre fazia questão de perguntar o que eu estava achando. Eu me sentia acolhida. Fomos aos amigos. Saímos em um sábado com a sua secretária, o marido e o filho. Alguém que falava de vez em quando como uma amiga da escola. Que depois de anos separados, ele a reencontrou e deu uma oportunidade na sua empresa. E ali ela ficou por anos e anos. Nesse tempo ela engravidou e ele acompanhava ela durante toda a gravidez, o nascimento, e ela o chamou para ser padrinho da criança. Um bebê lindo, quando conheci, mas senti algo estranho, um olhar de reprovação, sabe? No sábado, fomos a um japonês, comemoramos muito, bebemos, e eu imaginei que nós iríamos dividir a conta para 2 pessoas, mas não, ele pagou tudo, ou seja, a conta dela, dele, da mulher, do marido, do filho, de todo mundo. Enfim, os dias iam se passando e eu ia me aprofundando no relacionamento com ele, e mais de perto vendo o relacionamento dele com ela. A criança ficava doente, era para ele que ela ligava. Se precisava de remédio, era para ele que ela pedia. E eu ficava imaginando onde é que estava o marido dessa mulher. Quando questionava, o João dizia que ele trabalhava muito longe e que era difícil dele sair do trabalho para socorrer ou para comprar um galão de água. Eu descobri que ele tinha a chave da casa dela e que ele entrava sem bater, sem chamar, apenas entrava. Quando questionei, ele me disse que durante a gravidez ela passava muito mal e às vezes até desmaiava e precisava ser socorrida de imediato. E ele tinha a chave por segurança dela. A criança ele tratava como filho, comprava roupas, pagava creche, que mal ia porque a mãe não podia ficar longe. Nessa época ela estava trabalhando de casa, porque a criança ainda mamava, com quase 3 anos. João sempre atolado com o trabalho, com as coisas dele, e que era para ela fazer, mas ela não fazia porque o filho exigia o colo o tempo todo e ficava difícil lidar. Mas o pagamento, ele era completo. Nós conversamos muito sobre essas questões e eu pedi limites, porque claramente ela estava tirando vantagens da bondade dele. Toda vez que fazia compras, ele comprava para ela também. A internet dela era ele que pagava, pois ela trabalhava de casa. O notebook que ela usava era dele também. A impressora que ela usava também era dele. Até as festas de aniversário da criança, quem bancava era ele. Então eu pedi limite. Eu dizia que ele tinha que colocar. Que ele tinha que deixar que o marido dela fizesse as coisas. Então ele começou a me esconder o que ele fazia por ela. Mas ela fazia questão de postar tudo o que ele fazia. Todas as tardes com a criança no colo, para lá e para cá, para poder descansar, as idas aos médicos, as compras, parecendo uma família feliz. Ele sempre podia fazer essas tarefas à tarde, porque o trabalho dele permitia isso. Quando me dei conta que ele tinha essa família, eu me desesperei, pois já estava completamente envolvida e sonhando com a nossa própria família. E ela dentro da casa dele, tratando como se fosse a mãe do filho dele. E chamando o irmão, o pai, sempre se manteve afastado. Nunca me disse nada, mas acredito que eles não concordavam com essa relação. Ela sabia exatamente qual era a minha visão desse relacionamento, pois nunca me fiz de amiga dela. Sempre deixei bem claro para ele e João que eu não concordava com essa intimidade toda. Depois de uns 3 meses tentando, pedindo apenas limites, pois sabia que o amor dele era pela criança, ele dizendo que me amava e tal, descobri por post que não conseguiria parar. Não entendi muito bem essa parte aqui. Enfim, nessa fase ele já não me queria perto da criança, mandava presentes. Nessa fase ela já não queria a dona da história perto da criança. Ele mandava presentes e quando via estava aberto e escondido no armário dele. Claramente não aceitava.
pedia para sairmos com o afilhado e ele sempre uma desculpa diferente. Ela se comportava como se ela fosse a dona, ligava querendo saber onde ele estava, porque tinha saído de casa, e todas as vezes que isso acontecia era briga. Eu não aceitava isso, afinal eu queria um marido para mim e não me sentia amante em um relacionamento. Terminei. Depois de muito sofrimento longe e muitas mensagens dele, nos encontramos, pois, na verdade, tinha certeza de que entre eles não havia nada de teor sexual. Tinha certeza que ele era fiel, mas essa dele não deixar que eles tivessem a própria vida dele, sempre no meio, ela ligando à noite, pedindo ajuda com o filho, porque o marido estava no plantão, era demais. Voltamos e nos separamos umas 2 ou 3 vezes, sempre por causa dela. E ela adorava isso. Ter ele, o idiota para pagar as contas e cuidar do filho, sem precisar de nada em troca. Teve outra coisa que eu descobri, que na época da escola eles eram namorados, algo que ele escondeu de mim. Enquanto estávamos separados, o pai dele acabou falecendo. E a notícia acabou me doendo muito, porque eu realmente gostava dele. E ele me ligou chorando, pedindo um abraço, e eu não consegui dizer não. Isso já faz uns 7 anos. Depois disso, nós nunca mais nos separamos, mas muitas brigas aconteceram. Mas comecei a perceber algumas mudanças. Ele a demitiu, mas continuava dando uma cesta básica para a criança todos os meses, pagando o seu convênio e ajudando com o novo trabalho. Ela já não ia muito mais na casa dele. Finais de semana ela ligava menos, mas ligava. E quando estava comigo, ela pedia algo, ele dizia que não podia, mas sempre usando a criança para manter ele ali perto, cuidando dela e da casa. Acho que o marido dela adorava isso, porque eu nunca ouvi um A saindo da boca dele. E saía menos do trabalho, academia, happy hour, e às vezes quem fazia o papel de homem da casa era João. Claro que o cara não ia reclamar, né? Tendo o outro bancando a mulher dele, vai reclamar pra quê? Ele chega em casa só pra ter a parte boa, né? Chegamos a um ponto que eu disse que eu não aguentaria mais essa sombra, ainda me sentindo uma amante naquela casa. Foi então que ele começou a se candidatar em vagas de emprego fora da cidade e perguntava que se ele conseguisse, se eu iria junto. E eu sempre disse que sim. Pois bem, ele conseguiu um emprego a 10 horas de distância da cidade onde nós morávamos. Eu não pensei 2 vezes, nós juntamos as malas e fomos embora. E aqui nós estamos há mais de 1 ano, em uma cidade diferente, onde não conhecemos ninguém. Eu ainda não consegui trabalho, mas ele me incentiva muito a abrir meu próprio negócio e me supre em tudo. Ele é maravilhoso, um homem lindo por dentro e por fora. Mas vira e mexe essa mulher liga, manda mensagem falando que o filho está triste porque o padrinho arrumou uma nova família e esqueceu ele. Meu noivo fica arrasado. Deixamos mãe, irmãos, família, negócio, tudo. Hoje, ele é quase um CLT. Abriu mão de tudo para vivermos longe e termos um pouco de paz. Mas ainda fica atrás dele pedindo ajuda no trabalho, chamando de melhor amigo nas redes sociais. Ainda temos pequenas discussões sobre ela. Longe de mim, eles se falam quando ele está no trabalho. Mas quando está perto, ele nem toca o nome dela. Mas eu sei que ele está ali. Foi aniversário da criança esses dias. E postou uma foto com ele chamando de pai de coração. Como era feliz por ter ele perto cuidando da família. No caso, a moça postou. Como nem a distância iria separar ou diminuir o amor que eles tinham de irmãos, que era um amor mais do que sangue, que era uma família. Eu estou com ódio no João do momento por ele permitir que ela haja como se o nosso relacionamento fosse nada. Ele nunca colocou ela no lugar dela, nunca me defendeu, nos defendeu, parece que fugimos, porque não queremos magoar ela. Enquanto a mim, não sei. Não sei se é meus traumas, se é verdade, se me ama mesmo. Se não, será que suas maravilhosas poderiam me dar uma luz? Muito obrigada por me ouvir. Meu Deus, quando não é uma ex, é uma amiga, né? Mas basicamente é uma ex aqui. Eu meio que entendo um pouquinho o lado dele por conta da criança, né? Ele tem um apego ali com a criança e tudo mais. Mas, no geral, essa mulher claramente está se aproveitando dele e ele, besta, né? Deixando. Eu acho que já foi um grande avanço o fato dele ter mudado de cidade com você para ficar um pouco mais longe dessa confusão. E assim, eu acho que você teve muita paciência, tá? Eu, no teu lugar, eu tinha dado o pé na bunda na primeira raiva que ele tinha me feito passar por conta dessa situação. Porque, claramente, ele sustentava uma segunda família. Realmente, aqui parecia que o seu papel estava diamante. Mas eu acho que você tem que repensar se você realmente quer ter essa relação. Se você parar e olhar e falar assim, não, eu quero ter essa relação, então, infelizmente, vai ter sempre que lidar com isso. Ou vai ter que dar um... Como é que eu posso falar? Vai ter que dar um ultimato pra ele. Um ultimato. Tipo, ou você para com essas palhaçadas todas, ou a gente separa. Ou você aprende a lidar com essa mulher e o filho, ou você dá um ultimato pra ele, pra ver se ele para, e aí você separa. Porque, sinceramente, no teu lugar, eu já tinha desistido há muito tempo. Você foi realmente muito guerreira aqui nesse caso, tá? Mas, claramente, essa mulher se aproveita dele ao máximo que ela pode. Então, assim, se for pra ele ver a criança...
que leve só a criança para passear, que quando for para ligar, que fale com a criança pelo telefone. Não precisa ela estar ali no meio. Mas isso é uma coisa que você tem que cobrar dele, que você tem que exigir dele e, principalmente, se ele não fizer aquilo que você quer com relação àquilo, você precisa tomar uma atitude. Porque se você só ficar falando, só ameaçando e mesmo assim estando ali, ele sinceramente nunca vai mudar. Em 10 anos nunca mudou porque você de fato nunca tomou uma atitude para fazer ele mudar. Mas eu acho que é tudo uma questão de você realmente pensar se é o que você quer, se você tem certeza que você quer. Porque se você tiver certeza que você quer, ou você aprende a lidar com isso, ou dá um ultimato para ele.